Boa noite, pessoal. Bom, então, dando início aqui, deixa eu me apresentar. Primeiro, eu vou fazer audiodescrição. Eu sou uma mulher branca de cabelos pretos. Eu tô com uma blusa marrom. E eu tô aqui representando o time de startups na AWS, junto com o nosso arquiteto de soluções, que está hoje apoiando aqui, o Lucas. Além de trabalhar na AWS, eu também trabalho na FEA Angels. A FEA Angels eu lidero a organização. Para quem não conhece, a FEA Angels é uma rede de investidores anjo fundada por ex-alunos da Universidade de São Paulo. Então, eu já estou aí há mais de 10 anos no empreendedorismo, já fui CEO de startup no mercado de telecom, já participei de M&A, já fiz diversas iniciativas dentro de multinacionais, já participei aí, já tive premiação em análise de dados, também reconhecimento como mentora de startups, enfim, gente, um montão de coisa que eu já fiz. Deixo o convite para que a gente se conecte aqui pelo LinkedIn e venho trazer hoje aqui para vocês, primeiro, um panorama de startups. Acho legal, né, que vocês que estão chegando ou que já estão nesse mercado possam conhecer um pouquinho mais a respeito. Aqui na AWS a gente é bastante orientado a dados, então a gente está sempre observando bastante o mercado. Então vou trazer aí um pouco para vocês essa perspectiva de como que está o mundo de startups hoje. Muito bem, gente. Vocês devem ter percebido, né, por senso comum, que startups têm sido um assunto cada vez mais falado, né? No ano passado, a gente viu diversas notícias falando sobre a startup recebeu uma rodada de investimento, a startup atingiu mais de 1 bilhão, se tornou um unicórnio, a startup está crescendo muito seus negócios, enfim, a gente começou a ouvir muito isso. E aí, eu trouxe aqui para vocês justamente um panorama, o que aconteceu entre o ano de 2018 e 2021. É claro que assim, o universo de startups, de negócios nativos digitais não começou em 2018, mas 2018 foi quando começaram a aparecer os primeiros unicórnios aqui no Brasil, tá? Então foram 9 no ano de 2018 e isso se acelerou muito até 2021. Foram 4 vezes o crescimento que existiu entre 2018 até 2021, o número de unicórnios alcançando 31. O unicórnio é justamente a startup que ela é avaliada em mais de 1 bilhão de dólares, né? E a gente teve um crescimento importante em o que a gente chama venture funding. O que é isso? Esse é o financiamento que se dá para startups, ou seja, é o dinheiro que o fundador ou os fundadores, normalmente é uma equipe de fundadores, com ali competências que são complementares, que buscam esse tipo de financiamento para poder acelerar o seu negócio, né? E esse crescimento, ele foi de 3 bilhões para 18 bilhões num curto espaço de tempo. Por que os investidores começaram a apostar tanto nas startups? O que a gente viu é que o ciclo de desenvolvimento das startups começou a ficar muito rápido. Então, a gente tinha, a princípio, um tempo para que uma startup pudesse se tornar um unicórnio, era de 5 anos em 2019. Em 2021, já tinha startup fazendo isso em apenas 1 ano. A gente viu também que ali existia um número de meses até ele conseguir chegar em 1 milhão de clientes, e esse número de meses ele foi encurtando. Então, em 2019 já era 6 meses, uma startup já conseguia chegar a 1 milhão de clientes, coisas que empresas tradicionais dificilmente teriam esse poder de escala. Então, de uma perspectiva de negócio, a gente está falando não só de negócios digitais, mas também de negócios com alto potencial de escala. Isso fez com que cada vez mais fundos se interessassem e a gente passou de 710 fundos de investimento em 2018 para 1.706 fundos em 2021, né? Todo mundo querendo investir, as startups crescendo muito rápido, isso fez também com que os profissionais quisessem trabalhar mais em startups. Então, 87% dos recém-formados em tecnologia gostariam de trabalhar para uma startup. E aqui eu tenho certeza que várias pessoas ou gostariam ou já estiveram nesse lugar de uau, eu quero estar em uma startup. E isso para nós é um motivo de grande orgulho para quem trabalha com isso. Pode passar.
E o que aconteceu? Estávamos nesse boom de investimento, um momento super próspero, né, para o mundo de startups. Em 2022 aconteceu um movimento de reajustes, né? A economia global passou por uma série de ajustes, a gente teve um aumento da taxa de juros, a gente tem visto aí a Selic está a mais de 13%, e isso fez com que o volume de capital disponível no mercado retraísse. Então ele caiu para 8,7 bilhões de dólares, né? Mas é importante entender que essa queda, esse ajuste, ele ainda em 2022 foi superior a 2020, antes da pandemia. Então a gente ainda tem bastante dinheiro disponível para as startups, né? Quando a gente fala de dinheiro disponível, a gente costuma falar sobre dry powder, é justamente o dinheiro que está com os fundos de venture capital para que eles possam colocar no mercado. Hoje a gente tem aí estimativas de 2,2 bilhões de dólares. É um montão de dinheiro, né, gente, para que as startups possam ter acesso. Ainda assim, o que acontece é que startups que já estão mais maduras têm tido mais dificuldade de ter acesso a esse dinheiro, justamente porque cada vez mais se cobra que essas startups elas apresentem lucratividade, que elas de fato consigam cumprir os seus planos, que elas consigam demonstrar o crescimento a que elas se propõem e que elas tenham rentabilidade, tá? A gente tem um panorama em que as fontes de investimento elas se diversificam e é importante saber onde buscar investimento. Também entendendo não só a tese de cada investidor, onde cada um aplica, mas também o que você busca dentro dos investidores. Aqui a gente vê, essa daqui foi uma pesquisa realizada pela McKinsey, tá? Que eu estou trazendo para vocês alguns dados. Alguns dos principais atributos dos investidores que as startups buscam é a qualidade de network e a qualidade de mentoria. Por quê? Fundar um negócio não é simples. E a gente aprende muito ao longo desse caminho, tá? E a gente sempre nunca sabe tudo e conta muito com o conhecimento de terceiros. Então, tá aberto aí para que você possa pivotar o seu negócio, ajustar o modelo, é super importante ao longo da jornada contar com bons mentores, contar com bons investidores e uma rede de apoio interessante para que você possa crescer o negócio ou que a startup que você trabalhe, que você queira trabalhar, possa crescer o seu negócio, né? E falando em crescimento e olhando justamente para essa prioridade na lucratividade, a gente vê que as startups elas estão com o foco correto, né? Hoje, o que elas estão olhando? Elas precisam olhar para o crescimento, então 84% das startups olham justamente em crescer no mercado que elas estão. Elas estão preocupadas em desenvolver produtos, super importante isso para quem está buscando aí uma carreira técnica. Então, mais de 57% das startups elas ainda estão bastante focadas no desenvolvimento. É uma jornada contínua para quem aqui está nesse mundo, né? Você faz primeiro um MVP, que é um teste, e depois você segue o desenvolvimento, e elas também estão focadas em redução de custo, tá? Então é sempre aquilo: preciso vender mais, preciso crescer, mas preciso crescer de forma saudável financeiramente. Pode passar. Entendendo justamente que as startups ela tem diversos desafios e que esse momento agora, como eu contei um pouco aqui para vocês, que o investimento já não está mais tão fácil de ser adquirido, a gente entende que as startups elas vão passar por desafios em qualquer etapa da sua vida, né? Ela tem recursos limitados, ela vai precisar justamente validar a ideia inicial, o produto que ela faz diante do mercado, ela vai precisar adquirir clientes, desenvolver um time de alta performance, ter pessoas bem treinadas, qualificadas e construir uma arquitetura apropriada. Próximo. Por isso, pode passar. Por isso, o que a gente costuma oferecer como proposta principal de valor da AWS para as startups, ajudando as startups a oferecerem melhor sua solução para o mercado, né? Primeiro, você vai ter um zero custo upfront. A vinda da cloud, ela possibilitou o nascimento de milhões de negócios. Mais de 80% dos negócios não existiriam hoje, negócios nativos digitais, se não fosse a possibilidade de você construir sem que você tenha que fazer um investimento em infraestrutura técnica previamente.
Você consegue lançar com muita rapidez, porque você simplesmente vai pagar por aquilo que você usa. Então, você não precisa mais ter aquela super infraestrutura, servidores, aquela sala com ar-condicionado, aquele monte de fio, que era o que era usado antigamente. Você simplesmente contrata um serviço e essa facilidade de inovação, de experimentação, você não tem tanto risco e você pode focar no valor central do negócio da startup. Pode passar. Além de oferecer o valor central da cloud, né, mais de 200 serviços que a AWS oferece, tenho certeza aí que depois Thiago, Guilherme vão entrar um pouco mais nesse assunto, a gente oferece mais do que cloud. Então, como um time que entende justamente do segmento de startups, aqui a gente tem, além de investidores, a gente tem também ex-fundadores, contei um pouquinho aí sobre mim, mas eu não sou a única pessoa que tem experiência prévia. O nosso time está muito bem preparado e muito conectado com os principais fundos e aceleradoras em todo o mundo para poder justamente atender milhões de clientes. Pode passar. E aqui eu trouxe para vocês justamente um pouco do que são alguns desses clientes, né? Tem cliente, hein, Carol? Exatamente. Aqui tem um monte de empresas que nasceram super pequenas, algumas já nasceram na AWS, outras vieram ao longo do seu crescimento. E aí, quando você começa a olhar com atenção, você vai encontrar: nossa, olha só, aqui tem Uber, nossa, tem iFood, tem Zendesk, para quem conhece, que é uma solução que também é nossa parceira aqui na AWS, super Pra quem viabilizadora. gosta de namorar, tem o Tinder, hein, Carol? Tem o Tinder. Pois é, tem um montão, dá para se divertir bastante, tem o Rappi para poder, né? Ali tá no Tinder, já pede um lanche, já tem um montão de coisa aqui para você poder se divertir e entender que a gente tem centenas de milhares de clientes em todo o mundo, justamente levando essa proposta de valor que eu contei para vocês. E hoje eu convidei aqui, conseguimos convidar, né? Dani nos ajudou bastante, Fernando Chagas, CTO do Asas. Ele tem bastante experiência nesse mundo de desenvolvimento de software, ele já está há mais de 15 anos. Para quem não conhece, o Asas é uma fintech que tem o objetivo aí de, nesse ano, ter mais de 120 mil clientes. Eles têm crescido muito, então aquele ciclo de crescimento que eu contei para vocês, a Asas é um exemplo disso. O Fernando vai contar um pouquinho para a gente aqui, justamente, eles entraram no mercado de crédito, conseguiram licença do Banco Central, querem transacionar aí dezenas de bilhões de reais este ano, e eu fico bastante feliz que é uma startup do sul do país. Eles vêm de Joinville. Normalmente as startups estão bastante concentradas aqui no Sudeste, principalmente em São Paulo, e é bom trazer um caso para mostrar que assim, inovação está no Brasil inteiro e a gente tem o maior prazer. Fernando, tudo bem? Olá, Carol, boa noite. Tudo bem com Boa você? noite. Você prefere que chame de Fernando, de Chagas, tanto faz? Pode ser Chagas. Chamar de Chagas. Fernando, tem o risco de eu não responder. Maravilha. Hoje você tem mais de 140 profissionais, pessoas aí junto com você no seu time. E Isso. eu primeiro aqui gostaria, é claro, de conhecer um pouco mais o Asas, entender mais qual é a solução que vocês trazem para o mercado, como é que está o momento da empresa. Eu comecei contando um pouquinho já aí, fazendo um teaser, mas queria ouvir de você que está dentro do negócio, como que está por aí e quais são os principais pontos que a gente deveria conhecer a respeito do Asas. Claro, claro, vamos lá. Como você comentou, né, nós somos uma fintech, então nós oferecemos uma conta digital completa para qualquer tipo de negócio. E através dessa conta, os nossos clientes têm acesso a diversos recursos para automatizar a gestão de cobranças, né? Então, nós temos ali envio de notificações via e-mail, WhatsApp, SMS, robô de voz, temos diversas formas de pagamento, né? Então, nossos clientes podem receber via Pix, boleto, cartão de crédito, cartão de débito, transferência, oferecemos também crédito através de antecipação de recebíveis, tanto boleto quanto cartão,
né? Temos vários outros produtos também, todos ao redor dessa atividade, né, de receber o que você tem para receber de seus clientes, né? A gente faz de tudo para tornar isso o mais rápido, o mais efetivo possível, né? Então, nós temos tudo para resolver isso aí. E nós temos já mais de 10 anos de mercado, e nesse meio tempo nós já tivemos mais de 2 milhões de contas abertas. Para vocês terem ideia, só em abril desse ano, nós tivemos mais de 65 mil contas ativadas. Nesse tempo também já movimentamos mais de 25 bilhões de reais, e de investimentos nós já recebemos mais de 90 milhões. E, Carol, só um pequeno detalhe, né? Você comentou antes sobre o nosso número de clientes. Na realidade, nós já atingimos 120 mil clientes. Já passamos, né? Já passamos de 120 mil clientes. A ideia para esse ano é passar de 150 longe, né? E acho que vale ressaltar também que nós somos uma instituição de pagamento autorizada pelo Banco Central, né? Então, a gente cumpre aí todos os aspectos regulatórios que garantem a segurança das movimentações e de todos os recursos dos clientes que estão em nossa posse. Nossa, excelente. Adorei conhecer um pouquinho mais a respeito de vocês. Fiquei impressionada. Então, realmente, vocês crescem muito rápido, porque eu acho que a ideia era 120 mil. No final do ano, vocês já chegaram agora. Já foi. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. E eu queria entender um pouquinho, Chagas, considerando que vocês são uma fintech, vocês são clientes da AWS, né? Um cliente que a gente preza bastante. Como que você vê a importância da nuvem, da cloud, justamente para o crescimento, para o sucesso do negócio? Se você puder trazer aí alguns exemplos de como foi relevante para a Asas, se vocês já nasceram dentro da nuvem, ou pelo menos enquanto você esteve, acho que você já está há mais de 10 anos lá, é isso? E como que afetou, né, justamente a agilidade, a flexibilidade, que você trouxesse um pouco dos benefícios que a nuvem trouxe para Asas. Claro, claro. Na realidade, aqui no Asas, a nossa operação ela já nasceu em cloud. Para ser sincero, nunca sequer eu cogitei a gente ter nenhum tipo de estrutura física, né? Se você for lá na nossa sede, a única coisa que você vai ter lá são roteadores de internet, mais nada. Tudo, nossos produtos, telefonia, aplicações, todas elas rodam em cloud. A gente não tem nada físico. Eu tenho horror à sala de servidores, é muito trabalho. Eu não quero de jeito nenhum ter que cuidar desse tipo de coisa. Na minha visão, existem vários motivos para a gente partir direto, né, para se você for começar a sua startup, você começar na cloud, né, não sequer cogitar ter uma infraestrutura física, né? Eu vou destacar alguns, mas se a gente fosse falar sobre isso, a gente iria muito longe aqui, então eu vou resumir um pouco. O que eu destacaria por primeiro seria otimização de custos, né? Normalmente, uma startup, principalmente no começo, acaba tendo ali recursos financeiros um tanto limitados, né? Então, você parar e fazer um investimento inicial em uma infraestrutura própria e os custos que manter essa infra te trazem, né? Por exemplo, se você tem uma infra própria, você vai ter que ter um time para monitorar, para manter tudo funcionando, você vai ter que fazer gestão de segurança, você vai ter que fazer gestão de capacidade, e tudo isso é custo e foco que você vai ter que gastar nessa infraestrutura física, que na minha avaliação não é o lugar correto para você investir essa energia e esse dinheiro, né? Então, na minha visão, faz muito mais sentido você começar com a nuvem, né, com a sua estrutura em nuvem, pagando apenas pelo que você usa, né, só o que você usou no mês ali você vai pagando, e você tendo esse custo mensal crescendo, mas acompanhando o crescimento de receita da própria companhia. Então, conforme você gasta mais com infraestrutura, com cloud, você também está tendo uma receita maior, né? Então, as coisas acabam se equilibrando, né? Então, eu acho que esse custos com certeza, é um dos fatores primordiais, principalmente para uma startup que está buscando, né, ter uma operação rentável. E as próprias clouds, né, via de regra, elas têm mecanismos
mecanismos para você otimizar os seus gastos. Né? A AWS, por exemplo, né, que, como você comentou, que nós utilizamos, você tem instância reservada, você tem saving plans, você pode trabalhar com auto-scale também para em períodos de baixa carga, você ter menos capacidade provisionada e, consequentemente, está pagando menos também por esses recursos. Então, o custo é um aspecto que eu acho importante, mas tem outro que também é essencial para startups, que é a escalabilidade. Geralmente, uma startup que você espera é justamente o crescimento acelerado. Né? Você espera que ela cresça rápido. Né? Esse é o princípio das startups. E rodando em cloud, é muito simples você alocar mais recursos para atender essa demanda que você vai ter com crescimento rápido. Né? E é super simples de fazer. Né? E, por exemplo, até mesmo se você tiver ali algum aumento repentino de demanda, né, você tem à sua disposição recursos, né, como o próprio AutoScale que eu citei antes, ele pode ser utilizado para você diminuir custos, mas ele também pode ser utilizado para você conseguir manter o seu serviço com uma qualidade adequada em uma situação de um aumento repentino de demanda. Né? E um outro aspecto muito importante também é segurança. Né? O que acontece? Se você tiver o seu data center, como eu citei antes, você é responsável pela segurança dele. Você tem que fazer tudo o que tem que ser feito by the book para garantir que tudo esteja seguro, disponível, né? E as clouds, via de regra, já possuem recursos avançados de segurança. Existem equipes dedicadas para manter essa cloud segura. Então, você leva isso, né? Ainda, além de custo e de escalabilidade, você tem essa questão de segurança. E quando a gente fala de segurança, tem aspectos que também são relacionados a isso, que é, por exemplo, a integridade e a disponibilidade dos nossos serviços. E aí que, por exemplo, você contratar backups automatizados na forma de serviço também faz com que você possa ter mais foco no seu produto, porque da mesma forma, se você tem a sua cloud, você é responsável pelos backups, você tem que manter as rotinas de backup, você tem que fazer os testes de integridade desses backups. Né? E quando você contrata uma cloud e contrata isso como um serviço, a própria cloud garante para ti que os seus backups estarão lá e caso venha acontecer alguma coisa, né, você sabe que os seus dados estão seguros, né, e você vai conseguir restaurar o seu serviço aí no caso de qualquer problema. Então, no fim do dia, né, tudo isso que eu falei é o quê? É você dedicar menos energia, menos dinheiro na manutenção da sua infraestrutura e dedicar onde? Dedicar no seu produto. Dedicar na sua atividade que te traz receita, que é o que vai te fazer crescer. No fim do dia é isso que importa. Excelente, Chagas. Você trouxe aqui uma série de pontos que são super relevantes, né? Você falou sobre segurança, você falou de escalabilidade, você falou de disponibilidade. Muitas vezes isso se torna o nosso dia a dia quando a gente está falando sobre infraestrutura e sobre tecnologia, mas eu imagino que são conceitos que você aprendeu ao longo da sua carreira, né? Então, conta um pouco para mim como é que foi essa sua jornada para ser um CTO, como foi a importância de treinamentos, de cursos, essa jornada de aprendizado? Claro. Como você comentou antes, eu trabalho com desenvolvimento e tecnologia desde 2007 e no Asas desde 2013. Eu entrei na operação quando o Asas recebeu o primeiro aporte de investidor anjo. Antes desse aporte já existia um produto que ele havia sido desenvolvido pela Informan, que era uma fábrica de software. A fábrica de software é essa, inclusive, que foi de onde nasceu o Conta Azul. Então, primeiro nasceu o Conta Azul, logo depois saiu o Asas dessa mesma fábrica de software. E na época eu atuava como engenheiro, e quando veio esse aporte foi quando eu passei a integrar o time da Asas, fui o primeiro engenheiro, vamos colocar dessa forma, e eu comecei ali a crescer o time de tecnologia para a gente conseguir, né, evoluir o nosso produto de uma maneira mais rápida. Só que a gente notou um problema. Logo quando a gente começou a escalar o produto, a envolver, a crescer, a investir dinheiro nele, a gente percebeu
que o produto que nós tínhamos, ele não teria como ter uma base muito grande de clientes, porque para ele funcionar, ele tinha que ser integrado. Então, quem quer que fosse nosso cliente tinha que ter uma tecnologia por trás, tinha que ter um time de desenvolvimento, uma engenharia, para fazer essa integração com a nossa aplicação da época, né, e conseguir ter o produto funcionando completamente. Então, a gente decidiu que a gente precisava pivotar. E a escolha que a gente fez na época foi, ao invés de investir mais dinheiro naquele produto que já existia, a gente decidiu descontinuar ele. Ele continuou funcionando, os clientes que estavam lá continuaram sendo atendidos, como tem que ser. Mas nós decidimos investir toda a energia de desenvolvimento em criar o nosso novo produto. E aí a gente, em questão de 30 dias, a gente decidiu, ok, vamos descontinuar esse, vamos construir outro e vamos lançar. Foram 30 dias. Então, em 30 dias a gente lançou um novo produto no mercado e em algumas semanas ele já tinha ultrapassado de longe o faturamento do produto antigo, que é o que a gente resolveu descontinuar. E, naturalmente, a gente conseguiu lançar rápido assim, porque a gente já tinha um domínio muito bom da cloud, era outro produto, era outra tecnologia, mudou completamente. E, felizmente, nós tínhamos já um domínio muito grande da cloud da AWS e a gente conseguiu lançar esse produto de maneira muito rápida. Mas, enfim, eu entrei lá em 2013, fui trazendo mais pessoas para o time de tecnologia, esse time foi aumentando, as necessidades da companhia em relação ao meu papel foram perdendo cada vez mais o aspecto técnico e se voltando muito mais para um aspecto de gestão e questões estratégicas do negócio, até chegar ao momento que nós estamos hoje, onde nós temos quase 600 pessoas, só o time de tecnologia tem mais de 140 pessoas. E nessa caminhada de primeiro engenheiro até estar à frente do time que nós temos hoje, desenvolvimento, treinamento, eu poderia colocar assim, crescimento de forma geral, foi um aspecto absolutamente necessário. Porque se não for assim, o negócio cresce e você fica para trás, Então, você precisa crescer junto com o negócio em todos os aspectos, Isso não para qualquer startup, isso é um fato, Ou você cresce ou o negócio te atropela, a realidade é essa. E, assim, naturalmente, que startups nascem de formas diferentes, têm estruturas diferentes, cada uma tem ali a sua trajetória, as suas particularidades, mas tomando como base a minha experiência aí nesses 10 anos de Asas, alguns aspectos foram essenciais. Eu gostaria de destacar nessa caminhada. O primeiro foi ser capaz de trocar de papel conforme o negócio crescia. Quando eu entrei lá, o primeiro engenheiro da companhia, o primeiro aporte, vamos construir um time, vamos evoluir o produto, vamos crescer. O que era importante? Era importante que eu fosse um excelente engenheiro. Era isso que eu precisava. O time era pequeno, eu estava codando ali junto com ele, estava com a mão na massa, entregando, construindo o produto junto com a engenharia. Mas aí o tempo foi passando, esse time foi crescendo, eu precisei assumir um outro papel, e aí de líder de um time de engenheiros, embora eu gostasse muito de codar, gosto até hoje, eu simplesmente não tinha mais tempo. O que a empresa precisava de mim era outra coisa. Então, eu tive que abrir mão da minha paixão ali, mas tudo bem, faz parte. E esse aspecto de gestão de pessoas foi se tornando cada vez mais preponderante. Então, as pessoas que eu trouxe, as pessoas que eu treinei, elas passaram a ser responsáveis por esses aspectos técnicos do nosso produto, enquanto eu subia ali para a gestão de pessoa, questões estratégicas, indo para esse caminho. E depois eu tive que ajudar a formar lideranças, vários squads foram surgindo, eu tive que criar novas áreas da tecnologia, então eu tive que focar muito em ajudar, em propiciar o surgimento de lideranças, ajudar essas lideranças a se desenvolver, a crescer dentro da companhia, para que eu continuasse crescendo junto com o negócio. E esse espaço que eu fui abrindo com o meu próprio crescimento, as pessoas foram sendo capacitadas
e foram assumindo as responsabilidades ali, né, que eu tinha, fui delegando para elas. E um outro ponto importante, que também é bem business, é entender muito bem o seu cliente. Olhar para o produto não mais do ponto de vista técnico, embora ele seja importante, né, você nunca pode perder isso de vista, mas isso acaba ficando um pouco de lado, e como eu comentei, você acaba delegando isso para outras pessoas, mas você tem que olhar o seu produto muito mais do ponto de vista de negócio, do ponto de vista estratégico, olhando para frente, entendendo o mercado, para que você possa ali direcionar os rumos do produto e da própria companhia para o caminho certo, né? E nessa caminhada aí, treinamentos como esse fizeram parte, embora lá atrás eles não eram tão comuns como são hoje, mas felizmente a documentação da AWS também acho que é uma das melhores, então ajuda muito. Mas eu tive que estudar muito, participar de cursos, para que conforme, né, a empresa fosse crescendo, o negócio fosse se tornando mais complexo e, consequentemente, a nossa tecnologia também se tornando mais complexa para atender a esse negócio mais complexo, eu fizesse as coisas do jeito certo, fizesse as escolhas certas, né, para que a nossa tecnologia fosse sempre um ativo para a companhia e nunca se tornasse um problema. Adorei saber um pouco mais da sua trajetória, Chagas. Eu gosto de ouvir histórias de empreendedorismo, então poderia ficar aqui a noite inteira batendo papo com você, escutando mais. A gente estourou um pouco o nosso tempo. Então, conta para mim só se você tem alguma dica final aqui para quem está buscando evoluir na carreira de startup. Se você puder, a gente já passa para a parte, porque eles estão aqui ansiosos também para poder receber o treinamento e conhecer justamente a nuvem AWS. Claro, vou falar rapidamente aí do nosso tempo. Eu acho que o ponto essencial é você entender o que você gosta de fazer. Eu acho que essa é a questão primordial. Eu gosto de programar. Maravilha. Escolha uma linguagem que te agrada. Não que a linguagem em si seja o fator primordial, mas a linguagem de programação é o que vai permitir que você aplique os conceitos da engenharia de software. Então, se especialize nessa linguagem, aprenda os conceitos, aprenda os padrões, faça treinamentos, procure se tornar o melhor engenheiro que você pode ser. Eu quero trabalhar com cloud, DevOps. Maravilha. Procure aprender a AWS, procure aprender quais são os serviços, quais são os recursos, para que cada um deles serve, né? Que tipo de problema cada um deles resolve, para que quando chegar o momento de você ali construir a sua startup, construir a sua tecnologia, você saiba para que cada coisa funciona, saiba como utilizar cada recurso, saiba qual serviço resolve melhor o problema que você tem, né? Então, no fim do dia, estudar, conhecer aquilo que você gosta, né? Procurar ser o melhor naquilo que você gosta, porque quando você estiver tocando a sua startup, esse conhecimento, essa paixão pelo que você gosta, vai fazer toda a diferença no sucesso dela. Isso eu posso garantir. Obrigada, Chagas. Muito bom ter você aqui com a gente. Eu gostei especialmente, é claro, além das dicas a respeito de aprender de AWS, que você fala dessa jornada, da passagem técnica para os aspectos de negócio. Eu já ouvi histórias de CTOs que erraram nesse ponto e só conseguiram consertar no próximo negócio porque o primeiro não funcionou. Então é importante, de fato, entender os dois aspectos, tanto o técnico quanto de negócio.